Boa noite, tudo bem com você? Como foi o seu dia? Bom, por aqui foi bem corrido, mas estamos aqui no nosso encontro de hoje, pois temos um compromisso, não somente uns com os outros, mas com o Senhor. E esse é inadiável. Então vamos lá. Hoje é capítulo 3 de Tiago. Fala sobre o domínio sobre a língua. Então Tiago começa dizendo: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Que Tiago está falando o quê? Vamos voltar, porque é muito importante o que ele falou. Nós, os que ensinamos, ou seja, os líderes, as pessoas que estão à frente das comunidades das igrejas, seremos julgados com maior rigor. Quanto mais conhecimento e autoridade nós temos, mais responsabilidade nós temos. Então, às vezes, os líderes de hoje só querem o quê? Os benefícios, as vantagens, né? O status de ser líder, mas nós deixamos de lado essa parte que Deus ensinou aqui, Tiago está ensinando aqui na Bíblia, que seremos julgados com maior rigor. Então, você que quer ser líder, seja líder pelos motivos corretos, sabendo que o Senhor cobrará mais de você. Então, a sua responsabilidade é maior porque você está o quê? Conduzindo ovelhas ao Senhor, né? E cuidando dessas ovelhas. E aqui ele continua falando no verso 2: Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quem consegue dominar a língua, consegue dominar seu corpo todo. Então tudo é o que? Domínio próprio. Lembra que Tiago, capítulo 2, ele estava falando sobre os frutos? Então, um dos frutos é esse, é o domínio próprio. Para tudo na nossa vida. E aqui no capítulo 3, vem falando especificamente com a língua, o domínio que nós temos com a língua. E no verso 3 em diante, ele começa falando algumas metáforas, mostrando como que a língua ela tem o poder, tanto para levantar quanto para destruir. E aqui no verso 3 fala o quê? Quando colocamos freios na boca dos cavalos, podemos controlar o animal todo. Tomem como exemplos os navios, que embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. E aqui a gente pode colocar na vida prática o quê? Uma fofoca pode virar o quê? Destruir famílias, destruir pessoas. É muito sério. E assim também a língua é como um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nossa, olha que a Bíblia traz aqui em Tiago 3, as consequências do mal falar. Que sério, né? Fala o quê? Que a língua que não é educada, aquela língua do mal, que às vezes a gente tende a fazer, né? Contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso de sua vida. Então entende que não é só de quem você fala. Quando você pratica o mal falar, isso vai para a tua vida. Então ela muda o curso de sua vida e não é para um rumo bom. Porque o que continua no verso? Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tenhamos cuidado ao falar. Porque não destruímos só as pessoas, destruímos a nossa vida mesmo. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Você já conheceu alguém que tem veneno mortífero na língua? Como você se sentiu tendo a sua vida falada, a sua família falada? Não é uma sensação boa. Por isso nós devemos evitar essa prática do mal falar. A língua, ela pode levantar e ela pode destruir. Essa é a ênfase do capítulo 3. Você tem que sempre lembrar disso. Se você já passou por uma situação dessa, que alguém falou mal de você, que alguém destruiu a sua vida, a sua reputação, você sabe do que estou falando, o sentimento que é. E a Bíblia traz mais do que isso. Mais do que a destruição para aquele que é afetado, é aquele que fala. Muda todo o curso da vida da pessoa. Então, porque é aquilo, né, gente? O que a gente planta, a gente colhe.
Então é isso que a Bíblia está trazendo para nós aqui. E no verso 9 ela conclui o pensamento de Tiago. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele faz um lembrete aqui para nós, que você está amaldiçoando os homens, e o que eles são feitos à semelhança de Deus. Que sério, você está maldizendo uma criatura do Senhor. No verso 10, da mesma boca procedem bênção e procede maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? E aqui ele está falando para a igreja, para os que acreditavam em Cristo Jesus, estavam ali seguindo a comunidade. Não era para os de fora, estava tendo isso dentro da igreja. Então, Tiago falou assim, tem como você falar, você está aqui participando da comunidade, falando de Deus, e tendo esse mal falar? Tem como proceder água doce e água amarga do mesmo lugar? E no verso 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ah, mas aquela pessoa é boa, ela só é um pouco fofoqueira. Ela não é boa. A Bíblia que está falando, a fonte é a mesma. Às vezes talvez ela engana-se, né? Mostra-se uma pessoa boa, mas não é. É uma fonte. E se a fonte tá amarga, ela é amarga. Como é sério? Como é sério? E o próximo trecho aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. O próximo parágrafo fala sobre os tipos de sabedoria. Então é atrelado o assunto da sabedoria com o assunto da língua. Ou seja, uma pessoa sábia sabe falar. Sabe usar a língua para o bem, para algo bom. E a pessoa que não tem sabedoria, ela não tem domínio sobre a língua, ela tem aquelas consequências do mal falar, né, na sua vida. E aí no verso 13 ao 17 fala sobre a sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está fazendo uma pergunta. Que o demonstre por um bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então aqui Tiago já mostrou o quê? A sabedoria, ela tem humildade. E mais, se você acredita que você tem sabedoria e entendimento, que você demonstre pelo seu bom procedimento. Você é sábio, você tem que demonstrar pelo seu comportamento. Mediante o quê? Segundo Tiago, mediante obras praticadas com humildade. Então aqui novamente Tiago pega a questão da fé e obras que andam juntas. E fala sobre a sabedoria, a característica da sabedoria, que ela o quê? Ela provém com humildade, ela vem com humildade. E ela continua falando no 14, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se você, ele fala, você quer ter sabedoria, você quer ter entendimento? Contudo, se você abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso e nem negue a verdade, porque essa sabedoria não vem do alto. Então nós devemos o que? Passar longe, não provém do céu, abrigar o que? No coração inveja, a ambição egoísta. Algo que nós devemos lutar todos os dias contra essa tendência má que a gente tem. Pois onde, e ele fala aqui que não provém dos céus, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie de males. Uma coisa puxa a outra. Você pode perceber uma pessoa que é invejosa, uma pessoa que é muito egoísta. Como que é a vida dela? O que acontece com ela? A confusão. Não há clareza, não há paz, não há sabedoria dos céus. No verso 17 ele fala, então que sabedoria que é essa que vem do alto? E aqui onde eu quero fechar com vocês hoje. Esse pedaço ele é bem curtinho, então depois, quem não está assistindo ao vivo depois, pode pegar a Bíblia, abrir em Tiago 3, ler e acompanhar esses comentários que eu tô fazendo, que eu tô tentando te ajudar de uma maneira para você enxergar a Bíblia um pouquinho diferente, mais simples. Talvez de uma forma como você nunca tenha enxergado. Os dois tipos de sabedoria, né? Então é o texto que a gente tá lendo agora. Então, a 17.
A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quais as características da sabedoria que vem do céu? Ela é pura, devemos nos afastar da impureza. Ela é amável, coração amargo, lembra? Que é o oposto. Ela é pacífica, com humildade, como a gente viu no texto anterior. Ela é compreensiva. Uma pessoa que é compreensiva, ela se esquiva de muitas confusões e males na sua vida. Ela tem misericórdia, Deus é misericordioso. Bons frutos, que é o que nós já estudamos aqui no livro de Tiago. O cristão, ele tem que produzir frutos. É imparcial. Lembra que Deus falou, que Tiago falou no capítulo 2? Que a parcialidade é proibida, né? Deus não se agrada da parcialidade, da acepção de pessoas. Então você tem que ser imparcial e sincero. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quando você tem fruto da justiça, você tem a sabedoria do alto, isso reverte em paz, em alegria. Para fechar esse pedaço, que nós possamos realmente buscar a sabedoria do alto, para termos paz, para termos tranquilidade, alegria e paz no nosso coração. E mais do que isso, no domínio da língua. Que as suas palavras sejam fontes de bênção para outras pessoas. Use a sua boca para abençoar pessoas. Use a sua boca para abençoar a sua família, para trazer paz e alegria para dentro do seu lar. Não use a boca para amaldiçoar, não use a boca para o mal. A boca, ela é bênção ou maldição. Que ela seja uma bênção. Que a sua língua seja uma bênção, um canal de bênção para outras pessoas e para a sua vida. E tudo isso de bom vai acontecer, vai se concretizar na nossa vida. São promessas do Senhor que você pode revogar em oração, pedir, né, a Deus o cumprimento delas na sua vida, porque você está fazendo o que Ele pede, está fazendo a sua vontade. Amém? Amanhã é Tiago 4. Tiago 4 também é curtinho, mas tem também pontos muito legais pra gente refletir. Então fique aqui acompanhando no perfil, todos os dias eu solto uma live com um capítulo da Bíblia comentada. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma boa noite de sono, de descanso pra você e pra sua família. E até amanhã.